Você já sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse fora de controle? Imagine um tempo em que não existia ninguém para impor ordem, em que cada pessoa decidia o que era certo ou errado segundo o próprio coração. E se eu te contasse que, nesse vazio de autoridade, nasceu uma das histórias mais perturbadoras e misteriosas da Bíblia, um episódio tão sombrio que até hoje ecoa como um grito de alerta? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21, 25. Não havia regras claras, nem justiça, nenhum líder para chamar o povo de volta à razão. Era como se uma sombra pairasse sobre a terra, engolindo aos poucos o senso de certo e errado e lançando todos em um poço sem fundo de caos e insegurança. Era, assim, perdido na própria terra prometida que Israel vivia. As tribos estavam separadas, cada qual cuidando dos próprios interesses, desconfiando umas das outras, como ilhas solitárias cercadas pelo medo. Não havia mais Josué para marchar na frente, nem Moisés para interceder junto a Deus. O povo, antes unido por promessas, agora se dispersava como folhas ao vento, prisioneiros da própria arrogância. Você consegue imaginar o que é viver cercado de incerteza, sabendo que a qualquer momento vizinhos podem se tornar inimigos? Era nesse cenário que a noite se tornava ainda mais escura, onde qualquer esperança parecia se dissipar antes mesmo do amanhecer. Talvez você ache que isso é só um detalhe histórico, um pano de fundo distante, mas a Bíblia faz questão de repetir: cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Essa frase não é só uma constatação, é um aviso. O que acontece quando todo mundo resolve ser seu próprio juiz? Quando as leis do coração substituem os mandamentos de Deus, tudo se torna relativo, tudo vira negociação, tudo pode ser justificado. O certo se torna confuso e o errado ganha espaço. Foi exatamente desse caldo de egoísmo, independência e autossuficiência que surgiram crimes que até hoje desafiam nossa compreensão. Sem um rei, sem um norte, Israel estava à deriva, prestes a cair em abismos ainda mais profundos. E é nesse clima de abandono, de trevas, que a história que vamos contar começa. Uma história onde a ausência de liderança é o verdadeiro personagem oculto, sussurrando tentações e alimentando a violência. Porque quando não há quem se levante para dizer basta, o mal encontra portas abertas. Você está pronto para encarar os ecos de uma época em que o silêncio dos líderes custava vidas? Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas sobre pessoas distantes. É sobre a fragilidade humana diante do caos e o preço que se paga quando a voz de Deus é trocada pela vontade dos homens. No coração desse cenário de incertezas, emerge a figura do levita, um homem destinado pelo próprio Deus ao serviço sagrado, mas que, como todos ao seu redor, carrega as marcas do tempo sombrio em que vive. Ele não é diferente dos outros. Mora nas montanhas de Efraim, cercado pelo silêncio das colinas e pelas sombras que pairam sobre Israel. E como muitos homens do seu tempo, ele se envolve com uma mulher em circunstâncias complexas, uma concubina. Não era esposa, mas tampouco era estranha. Entre eles havia laços de intimidade e responsabilidade. Ainda que o status da mulher fosse considerado inferior segundo os costumes da época, mas nem mesmo o lar desse levita estava imune à turbulência do país. Algo se rompe entre eles. A Bíblia diz, em Juízes 19:2, que a mulher lhe foi infiel ou, segundo algumas traduções, o desprezou. A narrativa é propositalmente lacunar, como se as Escrituras quisessem que sentíssemos o vazio da relação, o peso do silêncio e da falta de perdão. O fato é que, magoada ou arrependida, a concubina abandona o lar e volta para a casa do pai, em Belém de Judá.
Imagine a mistura de sentimentos naquele homem: orgulho ferido, abandono, talvez raiva e saudade. Por 4 meses ele permanece só, convivendo com o eco da ausência. O tempo passa, mas o vazio não diminui. O levita decide então quebrar a distância. Toma 2 jumentos, um servo fiel, e parte em direção à casa do sogro, disposto a trazer de volta a mulher que o deixou. O caminho é longo, as estradas são incertas, mas a necessidade de reconciliação fala mais alto. Quando chega a Belém, é recebido pelo pai da mulher, que, em vez de hostilidade, oferece festas e hospitalidade. São dias de banquetes, conversas e tentações para adiar a partida. O sogro insiste para que o levita fique, talvez por gratidão, talvez por medo de um novo rompimento. Cada manhã é um convite a permanecer, cada noite uma promessa de paz. Mas a paz é superficial, quase artificial. Por trás dos gestos de gentileza, paira o pressentimento de que o reencontro não basta para curar feridas tão profundas. O levita, apesar das tentações do conforto, sabe que precisa voltar para casa. E assim, já ao entardecer, ele finalmente decide partir com sua concubina e o servo, levando consigo não apenas uma mulher, mas também a esperança de reconstruir o que havia sido quebrado. Mal sabe ele que a estrada diante deles está prestes a mergulhar todos em uma noite sem volta, onde os erros do passado darão lugar a horrores inimagináveis. A luz do dia já era tênue quando o levita, a concubina e o servo se afastaram de Belém. O horizonte se tingia de laranja e roxo, e o tempo parecia se encurtar, como se a própria criação os alertasse para não demorarem. O caminho era solitário, atravessando campos e vilarejos onde a presença de forasteiros podia ser tanto motivo de receio quanto de curiosidade. O servo, atento à aproximação da noite, sugere que eles parem na cidade de Jebus, ainda habitada por jebuseus, um povo estrangeiro. Mas o levita, talvez tomado por um misto de orgulho e prudência, recusa a ideia. Não entraremos em cidade de estrangeiros que não são dos filhos de Israel. Juízes 19:12. Ele acreditava que a terra do seu próprio povo seria mais segura, que entre irmãos encontraria refúgio. Mas a segurança era uma ilusão frágil naquele tempo. O trio segue adiante até chegar à cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim. Já é noite fechada. O costume entre os israelitas era simples. Qualquer viajante que chegasse à praça central de uma cidade aguardava um convite de hospitalidade. Mas ali, o silêncio é pesado e estranho. Ninguém se aproxima. Os olhares atravessam as janelas fechadas, as portas permanecem trancadas. A praça da cidade, normalmente viva de dia, agora é apenas um vazio desconfortável, onde cada passo ecoa entre as pedras. O abandono da hospitalidade era mais que um descuido, era um sinal de que algo se perdera na alma daquele povo. E então, quase como se o destino desse uma última chance à bondade, surge um ancião. Ele também não era dali, mas um estrangeiro vivendo temporariamente em Gibeá. O velho se compadece do grupo. Com olhos marcados pelo tempo e voz cansada, pergunta de onde vêm e para onde vão. Ouvindo a história do levita, entende o perigo de deixá-los expostos à noite. Paz seja contigo. Não passes a noite na praça. Juízes 19:20. Na casa do ancião, eles lavam os pés, comem, bebem. Por um momento, parece que a viagem encontrará o fim em paz. A casa simples, o pão dividido, a água nos jarros. Tudo parecia tão comum, tão humano. Mas nem sempre o abrigo afasta o mal, pois enquanto a noite avança, vozes brutais começam a ecoar do lado de fora. A casa, antes refúgio, é agora sitiada. Homens da cidade, filhos de Belial, diz a Escritura, batem com violência à porta. Eles não buscam diálogo, não querem amizade, exigem o levita com intenções impensáveis. O ancião,
Desesperado, tenta negociar, suplica para que não cometam tamanho mal. Oferece até a própria filha e a concubina do levita, numa tentativa distorcida de salvar o hóspede. Do lado de dentro, o medo é palpável. Do lado de fora, a crueldade não tem limites. É como se a própria noite tivesse engolido Gibeá, tornando-a palco de um horror que ninguém mais esqueceria. A tensão na casa do ancião alcança o auge. Do lado de fora, a multidão cresce, enlouquecida pelo desejo de violência. O ancião suplica, mas seus apelos são como ecos em uma caverna vazia. Do lado de dentro, o levita vê o pânico tomar conta e é tragado por uma mistura amarga de medo e desespero. Em uma decisão devastadora, o levita entrega sua concubina àquelas mãos impiedosas. Não há gritos de heroísmo nem defesa, só a crueza da realidade diante do pior dos pecados humanos. A mulher é levada para fora, arrastada à força, enquanto a porta da casa se fecha atrás dela, selando seu destino na escuridão. Do lado de fora, a noite se transforma em uma arena de crueldade. Os homens de Gibeá a violentam repetidamente, e a escuridão parece não ter fim. Horas se arrastam, e cada momento é marcado por dor, por abandono, por um silêncio terrível vindo de dentro da casa, onde ninguém ousa abrir a porta. Quando, finalmente, o dia começa a nascer, a concubina, despida de toda a dignidade, consegue se arrastar até o limiar da casa onde estava hospedada. Suas mãos repousam sobre o batente da porta, símbolo de um último pedido de ajuda, um gesto final de esperança. É manhã. O levita abre a porta e encontra a mulher caída, imóvel. Sua voz é seca, dura, quase indiferente. Levanta-te, vamos. Mas não há resposta. Só então ele percebe o peso do horror, o que havia permitido acontecer. Silencioso, ele a coloca sobre um jumento e segue caminho de volta para casa. Não há palavras, não há lamento. A estrada que antes fora palco de esperança, agora é cenário de uma dor muda, de uma indignação que vai crescendo a cada passo. Em casa, tomado por um sentimento que mistura raiva, justiça e desespero, o levita toma uma atitude sem precedentes. Ele corta o corpo da mulher em 12 partes e as envia para cada tribo de Israel, como um grito de alerta, uma convocação nacional ao espanto e à indignação. O país inteiro estremece ao receber aqueles restos. O texto bíblico registra o horror coletivo. Nunca tal se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai isto, consultai e falai. Juízes 19:30. O sangue inocente clama da terra, e pela primeira vez em muito tempo, Israel inteiro é sacudido para fora da sua indiferença. Algo terrível havia acontecido em Gibeá, e não seria mais possível fingir que tudo estava bem. O impacto daquele ato bárbaro se espalha por Israel como uma onda impossível de conter. Em cada tribo, os fragmentos do corpo da mulher chegam envoltos em horror e indignação. Não há quem não se pergunte como foi possível tamanha maldade em meio ao povo escolhido. O silêncio, antes cúmplice, agora se quebra em murmúrios, revoltados. O texto bíblico expressa esse choque profundo. Nunca tal se fez, nem se viu. Considerai isto, consultai e falai. Juízes 19:30. O crime hediondo de Gibeá vira um chamado nacional à consciência, uma ferida aberta que não pode ser ignorada. Pela primeira vez em muito tempo, as tribos de Israel deixam de lado suas rivalidades e se unem por uma causa que ultrapassa qualquer fronteira: justiça. A resposta é imediata e feroz. De todos os cantos do país, multidões se dirigem a Mispa, reunindo-se diante do Senhor como um só homem. 400.000 guerreiros armados. Um exército sem precedentes, alimentado por um sentimento comum de revolta e sede de retidão. O levita, agora diante de toda a assembleia,
Expõe sua dor e sua ira. Narra em detalhes cada momento do crime, cada súplica ignorada, cada injustiça tolerada. Suas palavras inflamam ainda mais a multidão, transformando indignação em determinação. Não havia espaço para dúvidas. Os culpados precisavam ser punidos. As tribos decidem exigir da tribo de Benjamim a entrega dos responsáveis pela monstruosidade cometida em Gibeá. Não se trata apenas de vingança, mas de uma tentativa de expurgar o mal do meio de Israel, de impedir que a corrupção e a impunidade se tornem norma. Mas Benjamim, enredada em orgulho tribal, se recusa a cooperar. O pacto de sangue entre irmãos é posto à prova, e a justiça desejada ameaça se transformar em tragédia ainda maior. O caminho para a guerra civil está traçado, e a sombra da destruição começa a crescer sobre o povo. O desejo de reparar uma injustiça acende a faísca de um conflito fratricida, cujas consequências ninguém é capaz de prever. O que era para ser uma resposta unida contra o mal, logo se transforma em um campo de batalha devastador entre irmãos. A guerra civil não era apenas uma disputa territorial, mas uma ferida aberta na alma de Israel. De um lado, as tribos inflamadas pela justiça, do outro, Benjamim, a menor entre elas, mas armada de orgulho e de guerreiros implacáveis. Em poucos dias, os campos ao redor de Gibeá se tingem de sangue. Mesmo em desvantagem numérica, os benjamitas mostram coragem e habilidade em combate. Vencem os israelitas no primeiro e no segundo dia, causando baixas terríveis e um sentimento de perplexidade nas fileiras de Israel. Como podia o povo de Deus, lutando por justiça, ser derrotado 2 vezes seguidas? Era como se o próprio céu testasse sua motivação, separando justiça verdadeira de mero desejo de vingança. Desolados, os líderes e o povo de Israel buscam a Deus em lágrimas, perguntando se devem continuar a guerra. Tornarei ainda a pelejar contra Benjamim, meu irmão. Juízes 20, 23, 28. E o Senhor responde: sim, continuem, mas desta vez não apenas com força, mas com humildade e estratégia. No terceiro dia, Israel muda o plano. Simulam uma retirada, atraem Benjamim para fora das fortalezas e, com uma emboscada, conseguem finalmente virar o jogo. O texto sagrado não poupa detalhes do horror. Gibeá é tomada pelo fogo, mais de 25.000 homens de Benjamim caem, e só 600 sobrevivem, fugindo para um esconderijo entre as rochas. Ao final do massacre, o campo de batalha está silencioso. O cheiro de fumaça ainda sobe da cidade destruída. Os israelitas, que buscavam justiça, agora olham ao redor e se perguntam se a vitória não custou caro demais. No esforço para extirpar o mal, quase destruíram uma parte de si mesmos. No eco das colinas, a dor é coletiva. Não era apenas o sangue dos inimigos que manchava o solo, mas o sangue de irmãos. A justiça havia sido feita, mas o preço era uma tristeza impossível de apagar. O silêncio após a guerra é pesado, quase sufocante. O povo de Israel, exausto e coberto de cinzas, começa a perceber a gravidade do que foi feito. O orgulho da vitória se dissolve rapidamente em um sentimento de culpa e perda. Ao perseguir a justiça com fúria, quase extinguiram uma das 12 tribos. Benjamim, agora reduzida a apenas 600 homens escondidos, sem esposas, sem esperança de futuro. De repente, o povo entende o peso de seus próprios juramentos. Em Mispa, todos haviam prometido solenemente não dar suas filhas como esposas aos benjamitas, uma decisão tomada em meio à raiva e à revolta, mas que agora soava como sentença, de morte para uma linhagem inteira. A dor do luto é substituída por um novo tipo de desespero. Não se tratava mais de punir o pecado, mas de encarar as consequências da justiça cega.
Por que sucedeu isto, que hoje falte uma tribo em Israel? Juízes 21:3. Clamam os líderes e o povo. Não conseguem aceitar a ideia de perder uma parte de si mesmos. Na tentativa de remediar o irremediável, buscam alternativas desesperadas. Percebem que Jabes de Gileade não participou do juramento coletivo, e assim enviam um exército para lá, matando todos, exceto as jovens virgens, que são então dadas como esposas aos sobreviventes de Benjamim. Ainda assim não são suficientes. Não satisfeitos, concebem outro plano estranho e sombrio. Orientam os benjamitas a emboscar moças durante uma festa religiosa em Siló, carregando-as à força para garantir descendência à tribo ameaçada de extinção. É um desfecho amargo. Mulheres tratadas como moeda de salvação. Tradições pisoteadas pelo medo de perder a identidade do povo. Israel tenta reparar, com atos extremos, a destruição causada por sua própria justiça implacável. A guerra termina, mas as cicatrizes, tanto nos corpos quanto na alma coletiva, demorarão a se fechar. Resta apenas a pergunta que ecoa pelo tempo. Quando a busca por justiça se torna incontrolável, quem nos salva de nós mesmos? A narrativa termina com um gosto de cinza e um suspiro de advertência. A frase que ecoa no último versículo do livro de Juízes é cortante. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21:25. É como se a própria Escritura gritasse, para quem quiser ouvir, que a ausência de direção leva ao abismo. Israel havia tentado apagar o mal de seu meio, mas acabou mergulhando ainda mais fundo na desordem. O ciclo de decisões precipitadas e de justiça sem compaixão deixou marcas irreparáveis. Mulheres violadas, cidades destruídas, famílias despedaçadas e uma tribo inteira quase apagada do mapa. O que começou como o desejo justo de punir um crime hediondo, terminou em soluções cruéis, onde as vítimas eram multiplicadas e a dignidade humana parecia não ter valor. No meio do caos, os mais vulneráveis, as mulheres, os inocentes, os estrangeiros, sofreram as maiores perdas. O silêncio dos líderes, a ausência de unidade e o costume de cada um decidir por si mesmo transformaram o povo escolhido em uma multidão perdida que justificava o inaceitável em nome da sobrevivência. É impossível não sentir o peso do aviso contido nessa história. A Bíblia não esconde as cicatrizes do seu povo. Mostra sem pudor o resultado de uma fé sem norte e de decisões tomadas ao sabor das emoções. Se a história de Gibeá é chocante, é porque ela nasceu para ser um alerta. Quando não buscamos direção, quando não ouvimos a voz de Deus, corremos o risco de nos tornarmos reféns dos próprios impulsos e de transformar pequenas injustiças em grandes tragédias. O livro de Juízes encerra seu relato como quem deixa uma lição amarga e necessária. Sem princípios, sem liderança e sem compaixão, não há esperança para a humanidade. Mas, até nas trevas mais densas, Deus prepara um novo caminho. É desse vazio, dessa ruína, que vai nascer o desejo de uma liderança justa. E no horizonte surgirão Saul, Davi e, finalmente, Jesus, o rei que não permite que cada um faça o que quer, mas chama todos à reconciliação, ao arrependimento e ao recomeço. Se essa história ainda pulsa em sua mente, é porque ela não foi contada para entreter, mas para inquietar, desafiar, provocar uma reflexão mais profunda sobre quem somos e o que somos capazes de fazer quando nos afastamos do verdadeiro norte. O relato do homem que cortou o corpo de sua concubina em 12 partes é, na verdade, um espelho. Distorcido, doloroso, mas necessário. Ele revela o abismo em que uma sociedade pode cair quando perde o senso de comunidade, de compaixão, de justiça verdadeira.
É impossível passar por essas páginas sem questionar nossas próprias escolhas, sem perguntar: tenho buscado fazer o que parece bem aos meus olhos ou tenho me esforçado para ouvir a voz de Deus? Ao olhar para trás, vemos que toda tragédia começa com pequenas concessões, silêncios covardes, decisões tomadas sem oração, sem humildade, sem buscar orientação divina. A Bíblia nos mostra que a justiça sem misericórdia gera destruição, que o zelo cego pode virar crueldade e que o afastamento da vontade de Deus sempre nos faz perder, seja uma tribo, uma família ou a própria dignidade. Mas a palavra também aponta para a esperança. O Deus que permitiu que tudo isso fosse registrado não desiste de transformar a dor em ensino, o erro em arrependimento e o caos em redenção. O chamado, portanto, é claro: não seja mais um a fazer o que bem entender. Não viva à deriva, refém do próprio julgamento. Permita-se ser guiado pela voz do bom pastor. Procure o que é justo, mas busque também o que é compassivo. E se em algum momento sentir que tudo está fora de controle, lembre-se: até no meio do caos, Deus está desenhando novos começos. Assim como Israel, todo aquele que se dispõe a ouvir, obedecer e buscar a direção do Senhor pode experimentar restauração e um recomeço que nenhum erro do passado é capaz de impedir. Se essa história te tocou, deixe seu comentário. Qual lição mais te impactou? Se inscreva, compartilhe, convide outros para refletir, porque por trás de cada história difícil da Bíblia existe um convite à transformação. E o próximo passo dessa caminhada pode começar hoje, com você.